São mais de 700 mil colonos. E hoje, ainda que o governo de Israel fosse contrário aos colonos, ele teria muita dificuldade para impedir o avanço que eles fazem lá. Imagine, então, com um governo que não só enfrenta, como incentiva. E agora, com a aprovação dessa lei, é basicamente meio caminho andado para a tomada total da Cisjordânia, né? Para a anexação. Houve protesto de países árabes, os europeus, como sempre, fazem de conta que estão indignados, né? Os dirigentes europeus. O Trump não fala nada, aliás, Netanyahu viajou hoje. Junto com o Trump vai ser Irã, não será Cisjordânia, tudo indica. O Trump pode até ser provocado, né, por alguém e resolver falar sobre o assunto. Mas a pauta oficial é o Irã. E o Guterres reclama, o Guterres que é persona non grata em território israelense. Ou seja, uma situação que o mundo não move uma palha para alterar, né? É um avanço claro, aos olhos de todos, sobre a Cisjordânia. 4, e o Guterres achar ou deixar de achar não muda nada, né, Zé? Não muda grande coisa. Né? Nada. Inclusive ele é considerado em Israel persona non grata. Né? Nada. 4h58. Para você que está aí acompanhando a nossa transmissão em vídeo pelo YouTube, te faço um pedido. Logo abaixo aqui do nosso vídeo tem uma tecla, para você que não está inscrito no canal ainda. Tem uma tecla com o dizer inscrever-se. Clique ali e passe a fazer parte. Inscrever-se logo abaixo do vídeo. E ali você passa a fazer parte desse hall gigantesco de pessoas que segue a Rádio Bandeirantes no YouTube. Somos quase 2 milhões, falta você dar o clique ali e fazer parte desse grupo. Tá bom? Aproveite para se inscrever em todas as outras redes da Rádio Bandeirantes. Além do YouTube, o Facebook, tem também o Twitter, tem o Instagram, Threads, TikTok, todas as redes à sua disposição, todas elas com características específicas, mas com muito conteúdo, tudo importante para você ter aí junto do seu dia a dia. Chegou a informação que a linha azul do metrô está um verdadeiro caos. Um ouvinte mandou mensagem dizendo que está parado com portas abertas na estação São Bento há 20 minutos. A companhia informa um problema operacional com circulação paralisada. Problema operacional, é o que eles sempre dizem, né? Obrigado pela informação, chegando aqui pra gente da linha azul do metrô, um caos, tudo travado lá e ninguém consegue sair. Quando a porta tá aberta, amigo, é porque vai demorar pra resolver, essa é a situação. É uma medida de segurança, evidentemente, mas quem tá lá tá sofrendo ali na estação São Bento, na linha azul. Zaidan, Manuel, um abraço pra vocês, obrigado pela participação, até amanhã. Até amanhã a todos. Valeu, Ronald, um abraço, Clara, até a próxima. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br.
Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Vamos! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate, claro, com a sua participação, a sua importante participação. Fala, galera, deste dia 10 de fevereiro de 2026. Torcedor bugrino, você continuaria com Matheus Costa para a sequência da temporada? Opine 97102-1493. 97102-1493. Torcedor ponte pretano, você continuaria com Marcelo Fernandes para a sequência da temporada? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Em jogo treino realizado na manhã desta terça-feira, Guarani perdeu para o São Bernardo por 2-1 no Brinco de Ouro. Gol do Bugre foi marcado por Guilherme Cachoeira. Entraram em campo apenas jogadores que disputaram menos de 45 minutos na última partida. Guarani manifesta interesse na permanência de Ralf, mas negociação acontecerá somente após o Paulistão. Apesar de pouco acionado, o jogador exerce papel importante de liderança dentro do vestiário. Suspensão de Isaac e Diego Torres abre disputa no meio-campo. Guilherme Cachoeira, Cauã Jesus e Ralf brigam pela posição na equipe titular que vai enfrentar o Palmeiras. Portal carlosbatista.com.br sobre o Guarani. Matheus Costa descarta a volta de Maranhão e mantém disputa por camisa 9. Pautas da Ponte Preta. São Paulo chegou a sondar a compra do mando de campo da última rodada contra a Ponte, mas foi vetado pela Federação Paulista de Futebol. Com isso, o partido está mantida para o Moisés Lucarelli, domingo às 20h30. Ponte amarga sexta queda no século. Além de 2026, Macaca também foi rebaixada no Paulista em 2022, no Brasileirão de 2006, 2013 e 2017 e na Série B em 2024. Acerto entre Nicolas e Santos deve ser firmado após o Paulistão. O jogador foi utilizado na última rodada contra a Portuguesa e deve ficar à disposição de Marcelo Fernandes para a partida contra o São Paulo. Com 4% de aproveitamento, Ponte é o único time entre os 40 clubes das séries A e B sem vencer na temporada. Portal carlosbatista.com.br sobre Ponte Preta. Tarek é desfalque certo contra o São Paulo. E tem as notícias do dia, pautas que não tem ligação
com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. Pauta 1. Corinthians avalia rescindir contrato de José Martínez após volante voltar da Venezuela com lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e com chances de não atuar mais em 2026. Diretoria acionou o jurídico para buscar base legal, já que a lei garante contrato durante a recuperação, mas o clube tenta enquadrar a lesão como ocorrida durante as férias. Dirigentes alegam que Martínez ficou mais de um mês sem contato e não atendeu às ligações. O clube marcou reunião no CT Joaquim Grava para apurar como a lesão ocorreu. Pauta 2. A contratação do meio-campista marroquino Zoukaria Labiade, uma sugestão de Memphis Depay, causou estranheza no Corinthians e levou o técnico Dorival Júnior a fazer questão de falar publicamente não ter sido responsável por indicá-lo. A contratação do jogador é vista com ceticismo e desconfiança por conselheiros do presidente, mas com a esperança de que dê certo. A diretoria, por sua vez, garante que a sugestão de Memphis passou por avaliações do departamento de futebol, sendo posteriormente apresentada à comissão técnica com anuência para a contratação. Pauta 3. Jogos suspeitos de manipulação no futebol sofrem queda em 2025. Esporte registrou 618 partidas suspeitas ao longo do ano passado, 15% a menos do que em 2024, de acordo com o relatório de integridade da empresa Sport Trader. São pautas, notícias que não têm ligação nenhuma com os times de Campinas. Aí o comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. 17:09, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço muito especial também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta. A Macaca encerra essa primeira fase do Campeonato Paulista neste domingo, recebe o São Paulo aqui no Majestoso e neste novo formato, 8 partidas na primeira fase, a Ponte Preta fez 4 dessas partidas como visitante. E um dado curioso, em 2 oportunidades, esses confrontos da Ponte Preta aconteceu com torcida única, tanto na partida contra o Corinthians, lá na Arena Corinthians, e também no derby, o derby 213, que teve mando do Guarani. Nas outras 2 oportunidades que a torcida da Macaca pôde apoiar o time fora de Campinas, a Ponte Preta contou com 574 torcedores em Capivari e no último sábado 338 macacos no Canindé. A estatística do Guarani, até esse momento foram 3 partidas como visitante, uma média de 502 torcedores por partida. Foram registrados 86 bugrinos em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino, 583 torcedores em Rio Claro contra o Velo e na última partida fora de casa contra a Lusa no Canindé, 839 bugrinos, uma média muito boa da torcida do Guarani, jogando fora de casa, Batista. 17:10 está no ar. Esporte em Debate até 19:30. Mesa de áudio Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. Imagem captada aqui no estúdio digital da Rádio Bandeirantes
e colocada lá no canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha e muito obrigado pela sua audiência. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando do mercado da bola, o volante Alan, que hoje está no Flamengo, ele estava sendo pretendido pelo Vasco, mas o Corinthians está muito próximo de anunciar o jogador por empréstimo. E o William Potker, aquele atacante que já passou pela Ponte Preta, ele deixou o CRB e está livre no mercado, Batista. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. São 17h16 em Campinas. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira
cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia até grandes projetos, conta corrente, crédito e investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal da Band. Meu nome é José Roberto, aqui do Jardim Garcia. Eu gostaria de tirar uma dúvida com vocês, que está meio encanado na minha cabeça. Escuta aqui, a Ponte Preta foi punida com 2 jogos no seu estádio por causa daquela invasão no final da Série C. Vai ter que cumprir 2 jogos agora na Série B. Só que acontece o seguinte, o Remo fez a mesma coisa, exatamente igual. A invasão no gramado, quando eles tiveram o acesso da Série B para a Série A. E não aconteceu nada com o Remo? Não teve jogo nenhum suspenso? Por que só a Ponte Preta? Valeu, obrigado. Abraço, muito obrigado. Realmente é isso que aconteceu. Remo teve a invasão e o Náutico também teve a invasão. Exatamente do jeito que aconteceu no Majestoso. Mas os 2 clubes não foram punidos. O Pedro Piscinato até fez um levantamento rápido agora para ver se existiu alguma punição para esses 2 clubes, além da Ponte Preta. E não achou nada, não é isso, Pedrão? Correto, Batistão. E até dei uma olhada na súmula para ver se o árbitro das partidas, tanto do Remo quanto do Náutico, anotaram ali na súmula sobre as invasões. Sim, as 2 súmulas constam as invasões, tanto da torcida do Náutico na partida contra o Brusque, tanto na partida do Remo, quando subiram da Série B para a Série A. E curioso, né? Que o Náutico, a torcida invadiu pelo acesso. Nem chegou a ser a final. A torcida da Ponte invadiu na final. Aí a Ponte Preta é punida, o Náutico não. A Ponte Preta ainda recebeu uma multa de R$50 mil. Tá faltando critério aí, mas o fato é que a Ponte Preta já está punida. O primeiro jogo com mando da Macaca na Série B é contra o Ceará na 2ª rodada, e aí na 4ª rodada receberia o Vila Nova aqui em Campinas, mas por essa punição, essas 2 partidas não vão acontecer aqui no Moisés Lucarelli. Batista? Então constou em súmula. Correto. A invasão do Náutico e também a invasão do Remo. E também a do Remo. Estou com a súmula do Náutico aberta aqui. O árbitro escreveu: informam que aos 46 minutos do segundo tempo acenderam sinalizadores aonde se encontrava a torcida da equipe mandante, logo após cessou. Após o término da partida, houve uma invasão generalizada da torcida da equipe mandante no campo de jogo. É isso que diz a súmula da partida entre Náutico e Brusque, partida que decretou o acesso da equipe pernambucana. Bom, deveríamos, consultar alguém que tenha conhecimento para fazer uma explanação, mas eu acredito que para ir a julgamento, tem que haver a denúncia. Então, provavelmente, não houve denúncia, Tem que oferecer a denúncia para que o STJD faça o julgamento. Então, no caso de Náutico e Remo, provavelmente não ofereceram a denúncia e por isso não foi a julgamento. Ô Batista, nenhum e nem o outro.
Só uma correção, a partida do Remo que decretou o acesso, última partida que aconteceu contra o Goiás, não consta na súmula a invasão da torcida. Porém, todo mundo viu as imagens, todo mundo teve o conhecimento, a invasão da torcida. Então, só para a gente esclarecer aqui, a partida entre Remo e Goiás, que decretou o acesso do Remo para a Série A, não constou na súmula a invasão da torcida da equipe do Pará, mas a partida entre Náutico e Brusque, que aconteceu pela segunda rodada, o quadrangular final da Série C, consta sim na súmula a invasão da torcida do Náutico. Ponto 10, pizzaria e restaurante, e a promoção continua. Atenção, chame aí os amigos, reúna a sua família e bora fazer aquela roda de bate-papo no Ponto 10, pizzaria e restaurante. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também tem pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40,00, com 4 garrafas de 600 ml. De terça a sábado, a partir das 18 horas, o happy hour para você aproveitar. E atenção, hein? Você, se tiver um grupo acima de 10 pessoas, ou aniversariante, não paga o rodízio de pizza. Vá saborear a pizza mais gostosa de Campinas, se refrescar, né, com o chopp e as cervejas geladíssimas. Atenção, anote aí o WhatsApp para fazer a reserva. 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10, pizzaria e restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para a sua comodidade. Aproveite! Bandeirantes! Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Não temos o som do CH, assim que acertar o som, CH entra com a sua participação inicial. Boa tarde a todos da Rádio Marcelo de São Carlos. Minha pergunta é se a Ponte tivesse mantido o time da Série C em dia, almejaria uma possível classificação? Um abraço especial ao CH, que incentivou a Ponte o tempo todo, e um grande abraço a todos aí da rádio. Abraço para você, Marcelo. Muito obrigado pela audiência aí em São Carlos. Então vamos lá, vamos de novo. 17h25, Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Tá me ouvindo aí, Batista? Sim! É que faltou o gongo, né? O gongo desentope as artérias da internet. Vamos ao Fala, galera! Todo dia a mesma coisa, mas vamos lá. Torcedor bugrino, você continuaria com o Matheus Costa para a sequência da temporada? Não. Todo mundo sabe, quem me acompanha sabe o que eu falei quando terminou a Série C, né? Sobre o trabalho do Marcelo Costa, do Matheus Costa, que é um treinador trabalhador, honesto, tem a sua capacidade, mas é uma questão de conceito, da maneira que ele enxerga as coisas no futebol. Não combina com a minha maneira de enxergar. Portanto, trocaria o treinador para o Campeonato Brasileiro. Torcedor Ponte Pretano, você continuaria com Marcelo Fernandes para a sequência da temporada? Sim, com toda certeza. A Ponte só chegou como campeã na Série C também por causa dele. E no Campeonato Paulista
ali não dá para falar dos jogadores e não dá para falar da comissão técnica, que não tiveram estrutura suficiente, planejamento, o mínimo para poder desenvolver um trabalho decente dentro do Campeonato Paulista, tanto é que culminou com o descenso. A Ponte está na Série A2 do ano que vem e tomara que daqui para frente se organize para mostrar para o mercado que o que passou ficou no passado e o presente está organizado. É isso que eu desejo para a Ponte. Batista. Ouvinte no ar. Alô, Batista. Boa tarde. Quem está falando aqui, Carinho Japonês. Batista, Tigrão estava falando, acho que anteontem, o Guarani é o time do quase. E é verdade. Vamos realmente ficar no quase mais uma vez. Esse técnico é incompetente. O time de jogada de uma bola só, retranqueiro, tem medo de perder o emprego, não tem capacidade nenhuma de estratégia, entendeu? Infelizmente ele é muito ruim, ele não deve continuar e devemos sim já pensar no novo treinador da Série C. Eu diria até que esses dois técnicos, o Tancati e esse do Primavera, o Rafael, esses são bem melhores que esse técnico que nós temos aí. Infelizmente, vamos ficar mais uma vez na fila. Tínhamos tudo para ganhar do Botafogo e Ribeirão Preto, mas ele foi muito covarde, foi muito, realmente, aquele sistema dele realmente não funciona. Realmente é um técnico que realmente está preso ao dinheiro, ele não quer perder o emprego, por isso que ele faz isso. Então, acho que não deve continuar e sim, devemos desde já procurar um novo técnico. Valeu, Batista. Abraço, muito obrigado. Mais um. Batistão, boa tarde. É o Marcos aqui de Serra Negra. Eu gostaria de saber de vocês, assim, uma opinião. O Campeonato Brasileiro da Série B vai ter o início. E aí, como é que fica essa situação da Ponte, que não tem time, não tem uma organização? Como é que vai fazer isso aí? Gostaria de uma opinião de vocês aí com relação a isso. Com relação a esse transfer ban, onde está o dinheiro que entrou e foi para onde o dinheiro? Vai entrar dinheiro da CBF? Como é que fica essa situação? Abraço, Marcos. Se eu soubesse, eu diria. Se eu não estou falando, é porque não tenho conhecimento do que vai acontecer. A esperança é que tudo entre num plano de normalidade. Hoje eu fiquei sabendo que a Ponte pagou os funcionários. Grande parte de tudo que estava atrasado. Então, pelo menos com relação aos funcionários, né, tá tudo certo. E esperamos que esse seja o início de um caminho da normalidade. Qual é a normalidade? Pagar os funcionários, pagar os jogadores, pagar os credores, aumentar a receita, enfim, entrar dentro ou entrar num plano de normalidade, como faz as empresas, os clubes de futebol, que mantêm os seus compromissos em dia. Então esse é o caminho. Cota da CBF. Não foi definido ainda quanto é que vai receber para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte terá o seu dinheiro. A CBF vai pagar, não sabemos qual o valor. A última vez, né, foi o ano passado, me parece que o valor era de 10 milhões de reais, algo por aí. Mas não tenho não tenho bola de cristal, eu não tenho condições, né, de prever aquilo que vai acontecer, porque não tenho conhecimento daquilo que está sendo feito para que a Ponte se transforme num clube pagador em dia e esteja dentro da sua normalidade. Ouvinte no ar, Batista. Na minha opinião, tem que jogar o Luca no lugar do Isaac e o Kevin de centroavante.
pergunta ao CH o que ele acha é o Dedé. E aí, CH, você foi citado. Dedé, um abraço para você. Luca por dentro, de jeito nenhum. Você pode até tirar de centroavante e colocar no lado do campo. Eu acho que é aceitável. Mas por dentro não tem velocidade, não tem a precisão que precisa ter, principalmente nos passes. Não tem o cacuete. Jogar como 10 por dentro, na frente de 2 volantes, seja de marcação ou de saída de bola, você precisa ter uma noção de espaço, girar para um lado, girar para outro da mesma maneira ou com a mesma facilidade. Não é fácil jogar ali. Então, pelo menos eu desconheço que o Lucas jogue por dentro. Pode ser até que em algum momento da carreira dele ele tenha feito isso. Para mim não tem característica e não tem velocidade para poder fazer essa função, Batista. Está chovendo aqui em Limeira agora, diz o Carmo Machado. Abraço para você, Carmo. Muito obrigado pela sua colaboração e por compartilhar a informação. Muito cuidado para você que está aí nas rodovias, né? Chuva é sempre um grande problema. Mantenha calma, se chegar um pouquinho atrasado, todo mundo vai entender. Quando está chovendo, não abuse da velocidade. Aliás, não abuse da velocidade nunca. Ande na velocidade que a rodovia permite. Mas no caso de chuva, ainda mais preocupação. Então, você tem que ter a atenção dobrada nesses casos. Informações do Guarani, Breno Beretta tá chegando no pedaço, diz aí, bebê. Bom, Batista, hoje o Guarani realizou um jogo treino contra a equipe do São Bernardo no Brinco. Já eu vou contar todos os detalhes desse jogo treino, mas antes vamos ouvir um pouco do que disse o Matheus Costa. Ontem eu separei um trecho, hoje um trecho diferente, para falar um pouquinho, né, a respeito do que ele pensa do time essa semana, da preparação também que ele vai fazer para o jogo contra a equipe do Palmeiras. Falar agora nessa situação, porque eu tenho que analisar com calma, analisar o Palmeiras também, nosso adversário. Óbvio, a gente sabe, é uma equipe muito qualificada, né? Então a gente não tem que pensar em ir lá só se defender. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Então a gente tem que ter coragem também, vai ter que ter um sistema defensivo sólido pela qualidade da equipe do Palmeiras, que dispensa comentários, mas não pode abdicar de querer atacar. E a gente tem que ver os atletas que nós estamos à disposição essa semana. Temos um jogo treino terça-feira pela manhã que vai ser importante para a gente dar a carga e estar visualizando alguns atletas que de repente estão tendo poucas oportunidades. Então é importante para a gente analisar nesse sentido todos os atletas e dar confiança para a gente ir mais forte lá no domingo contra o Palmeiras. Boa noite, Matheus. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Talvez hoje não tenha sido a melhor partida do Parede ali, né, na ponta, no sistema ofensivo do Guarani, tanto que ele acabou sendo substituído no intervalo. Eu queria que você falasse justamente sobre essa substituição dele para a entrada do Herbert e se durante a semana teve alguma conversa, alguma atividade em que o Herbert foi titular e aí no fim se acabou optando pelo Parede. Isso faz parte do meu trabalho, assim, eu procuro deixar todos em estado de alerta, então durante a semana eu vou fazendo alguns revezamentos e dando oportunidade para vários atletas. No decorrer da semana, até o último treino eu deixei em aberto quem iria iniciar a partida, não só com relação a essa função e a essa posição, mas outras também. E pela sequência de jogos, pelos nossos resultados, por já estar mais tempo aqui e o Herbert por ter há pouco tempo ainda, se entra é uma situação concreta a saída dele. Porque é um atleta que ainda está, acho que não tem 2 semanas completas de treino comigo. Então, optei pelo Parede, que já sabe todos os movimentos e as sincronias da nossa equipe. E o Herbert é um atleta que nos agradou muito na última partida, nos deu confiança já para botar no intervalo. Faltou no primeiro tempo muito essa nossa conexão ofensiva. Parede também já estava amarelado, né? Então foi situações que eu procurei criar ali para a gente tentar mudar
ou fazer um segundo tempo diferente do primeiro, mas longe dessa responsabilidade ser do Parede, né? Longe dessa responsabilidade ser do Rafael. Foi de toda a nossa equipe e a responsabilidade é toda minha. Tá? A cobrança é justa porque eu sou responsável por isso. Nas nossas vitórias, nas nossas sequências positivas, a responsabilidade era dos atletas, porque eu tenho um grupo aqui qualificado, competitivo e que se criou uma expectativa muito forte, tanto que a gente está algumas rodadas no G8. Né? E quando as coisas não acontecem, a responsabilidade é minha e cabe a mim agora fazer a melhor semana possível, passar confiança para os atletas para a gente concretizar a nossa classificação no domingo. Bom, tá aí a palavra do técnico Matheus Costa. Hoje pela manhã teve um jogo treino no Brinco de Ouro contra a equipe do São Bernardo. O Guarani só utilizou jogadores considerados reservas. Para quê? Para justamente colocar esses atletas em ritmo e contra um time do Campeonato Paulista, até porque o São Bernardo, na primeira etapa, jogou com considerados reservas também, mas na segunda etapa colocou alguns considerados titulares. Então foi um misto meio quente do São Bernardo. Tanto é que na segunda etapa o São Bernardo virou o jogo, mas pelo que eu soube, agradou muito esse jogo treino à comissão técnica, porque o Matheus Costa e os profissionais do departamento de futebol puderam ver o time atuando e possibilidades do Matheus Costa utilizar nessa reta final de Campeonato Paulista, até porque o Guarani está muito confiante que vai conquistar a classificação. O jogo treino foi 2-1. No primeiro tempo, quem que marcou gol? O Cachoeira, Guilherme Cachoeira marcou o gol. A gente tem algumas imagens, tá aí o Cachoeira, quem tá vendo no YouTube, o Cachoeira marcou gol. E depois o Guarani sofreu a virada. Jogadores que chamaram a atenção hoje no jogo treino. O Rian, lateral direito, esse quem tá vendo no YouTube, o Rian, que se recuperou de uma contusão muscular e ainda não ficou à disposição do técnico Matheus Costa. Eu não duvido que o Rian possa até começar o jogo entre os titulares diante do Palmeiras, pelas informações de um jogo treino muito bom que ele fez, que eu recebi. Um outro jogador que também chamou a atenção, e eu até perguntei sobre ele hoje para o departamento de futebol do Guarani, o Fabrício Dias. Por quê? Porque o Fabrício, esse que vocês estão vendo nas imagens, quem está no YouTube, ele foi contratado para ser o reserva do Igor Pereira. Ele já ficou no banco, mas ainda não teve a oportunidade de entrar. E pelo que eu sei, hoje ele chamou muita atenção, foi muito bem. Bom, eu vou passar o Guarani que entrou em campo hoje. O Matheus Claus no gol, o Rian na lateral direita, depois na segunda etapa entrou o Ian que voltou de empréstimo do Internacional, ele que é do Sub-20 do Guarani, e também, é claro, está sendo testado pelo técnico Matheus Costa, porque o Guarani tem um problema na lateral direita, né? O Guarani está atuando improvisado com o Rafael e o Cicinho não está bem. A gente viu que o Cicinho entrou durante a partida contra o São Bernardo. Aliás, o segundo gol do São Bernardo foi justamente em cima do Cicinho, que ele tomou um drible muito fácil. A zaga de hoje foi composta por jogadores da base, que atuaram na Copinha. O Matheus Póvoa e também o Nicolas. Na lateral esquerda, Renan Castro, que está treinando bem também. No meio-campo, o Ralf, ao lado do Fabrício e do Cauã Jesus. Hoje o Cauã Jesus atuou na armação das jogadas. Cauã Jesus, vocês estão vendo aí nas imagens no YouTube, e eu tô acreditando que o Cauã Jesus hoje é o número 1 para ficar com a vaga do Isaac, até porque Isaac e Diego Torres estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Na segunda etapa saiu o Cauã Jesus, entrou o Mineiro, que também é jogador da base e também vem treinando bem. No ataque do Guarani, quem que treinou? Dentinho, Cachoeira e o Herbert. O Herbert atuou hoje como um centroavante improvisado. E ele já atuou na carreira dele algumas vezes como centroavante improvisado. Aliás, o gol que ele fez diante da Ponte foi um gol com muita facilidade para quem é atacante e para quem tem cacuete para jogar improvisado como centroavante também.
Na segunda etapa, o Lucas Martins, que também é da base, entrou no lugar do Cachoeira e o Herbert deu lugar para o Ryuta Takahashi, entrou no lugar do Herbert. Bom, esse foi o Guarani que treinou hoje. Para o jogo de domingo, o Guarani ainda tem treinos na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Para o jogo de domingo, volta o Kaique França naturalmente para o gol. No ataque, o Maranhão tá fora, vetado pelo departamento médico. Ele que tem um problema de grau 2 no músculo da coxa. Então ele tá fora por pelo menos umas 2 semanas. O Kevin hoje não atuou no jogo treino pelo seguinte, ele sentiu um incômodo. Ele tem um edema muscular. Porém, amanhã ele vai passar por testes e provavelmente ele deve ficar à disposição do técnico Matheus Costa. Eu não acredito que ele será vetado para o jogo diante do Palmeiras. Então o Kevin hoje foi preservado. O Luca, eu tô imaginando que com a cabeça do Matheus Costa, né, ele vai ser o titular no próximo domingo. Mas se o Kevin tiver à disposição e se o Kevin treinar bem, pode colocar uma pulga atrás da orelha do treinador. O próprio Herbert, que já atuou improvisado como centroavante, também pode aparecer como centroavante entre os titulares do Guarani. Mas não estou imaginando que o treinador fará grandes mudanças para o jogo deste domingo. Vou escalar aqui já um provável Guarani, apesar do time titular não ter treinado ainda, de Kaique França no gol. Na direita, uma dúvida entre o Rafael ou o Rian, que hoje treinou muito bem, porque o Rafael não está bem como lateral improvisado. Na zaga, eu estou imaginando que o treinador vai manter o Maurício Antônio ao lado do Jonathan e na esquerda o Emerson. No meio-campo, o William Farias. Aliás, amanhã tem entrevista coletiva no Brinco. E o William Farias já está escalado para a entrevista coletiva, então amanhã nós vamos ouvi-lo. William Farias, o Natan ou o Fabrício, porque o Fabrício também treinou muito bem hoje, são as informações. E na meia, na armação, eu estou imaginando que o Cauã Jesus vai ganhar a posição do Isaac. E lá na frente, Guilherme Parede, Mirandinha, aí a dúvida, né? Se vai o Luca, se vai o Kevin ou se vai o Herbert improvisado. Eu estou imaginando essa situação até pelas palavras do Matheus Costa, quando o Vinícius Abarca questionou ele sobre semana passada, ter treinado o Herbert e no lugar do Guilherme Parede, que vem sendo contestado, ele até citou, olha, o Guilherme Parede ele vem treinando desde o início e o Herbert fez apenas 2 semanas de treinamento. Então, na linha do Matheus Costa, ele precisa de mais confiança dos jogadores em treinamentos. Ele acredita na repetição, não só dos treinamentos, mas também dos times que ele coloca jogo após jogo. É por isso que eu estou imaginando que ele não fará grandes mudanças. Ele levantou a bola na entrevista coletiva, o Matheus Costa, que precisa fortalecer a defesa para enfrentar o Palmeiras. Palmeiras, independente se for colocar time reserva, time alternativo, é um time muito forte. É um time que vai atacar, mas também vai deixar espaços para o Guarani atacar. Eu não sei se ele vai sair desse esquema 4-3-3 para colocar, por exemplo, um jogador de meio campo a mais, ou mesmo colocar um zagueiro a mais, como ele fez no ano passado, naquele jogo que o Guarani foi muito bem contra a equipe do Náutico em Recife. Mas eu tô imaginando que ele vai seguir nesse esquema 4-3-3. Quem sabe ele possa mudar ao longo da semana. Ainda não fez essa situação, mas quem sabe. Quer comentar um pouquinho a respeito do jogo treino de hoje, do provável Guarani? E já já eu falo sobre a situação do Ralf, Batista. Bom, vou passar para o CH, né? Tem um desfalque que eu considero importante, né? Meio campo, não tem um meia de ofício, pode improvisar o Cachoeira, pode utilizar também para fazer esse serviço o Cauã Jesus, mas são jogadores, né, CH, de características diferentes. Ou então ele pode colocar o Ralf para fazer esse meio campo e aí
não entrar tão exposto na partida diante do Palmeiras. Claro, a vitória é o melhor dos mundos, mas o empate pode classificar a equipe do Guarani. Qual é o melhor caminho, hein, CH? Olha, Batista, eu tenho a impressão, pelas dicas que o Matheus deu aí nessa conversa, é meio sintomático, sabe? É uma questão de cacuete de repórter que eu tenho. Ao longo dessa vida, que longa carreira, eu aprendi, né, que em algumas entrelinhas você tem as suas respostas. O que eu estou querendo dizer com isso? O Cauã convenceu quando entrou como meia? Não. O Cachoeira, ele por dentro ou por fora, ele convenceu? Não. Apesar da boa assistência que ele deu para o gol no derby. São jogadores que eu não tenho confiança, por exemplo. Agora, eu não acompanho o dia a dia do treinador, nem assisto o treino. Então, e o técnico tem que se embasar naquilo que os caras apresentam no jogo, mas principalmente nos treinos. Eu, por exemplo, há 10 dias ou 2 semanas, se tanto, recebi informação que o Kelvin, menino Kelvin centroavante, que a gente fala a todo momento tem que botar para jogar, não está treinando bem. Não sei se falta vontade, se não entende o que o treinador quer, não sei, por algum motivo. E eu recebi essa informação segura, não é? Só que no jogo, toda vez que ele entra, ele resolve o problema. Então aí que vem a máxima do leão do treino, né? O cara que arrebenta no jogo. Contra quem foi o jogo hoje, Breno? Hoje foi contra o São Bernardo, CH. Primeiro tempo de reservas e segundo tempo eles colocaram alguns titulares. Tá. Então, assim, eu nem conheço o time reserva do São Bernardo para dizer se foi fraco ou interessante, mas vale pela movimentação, não é? E o treinador que está lá todos os dias, ele tem que ter convicção das coisas que ele faz, mesmo a gente não concordando. É muito importante que ele acerte ou erre com a cabeça dele, e não seja Maria vai com as outras. Ele tem que ter liderança até para que a credibilidade dele perante ao grupo de jogadores que ele comanda, permanecer. Se ele perder a credibilidade com os caras, esqueçam. Pode trazer o treinador, pode trazer um Ancelotti para ser técnico do Guarani, não vai dar jeito. Você tem que ter os caras do seu lado. Eles têm que acreditar naquilo que você propõe, treina e fala para eles. Isso é obrigatório no futebol. Me parece que o ambiente de trabalho é bom, não é? Não há, assim, uma resistência no trabalho dele, mas eu, se fosse o treinador, e não é jogar para não perder, é que você não tem uma opção. Qualquer coisa que você coloque ali, Cauã ou Cachoeira, para mim é um risco. Um risco. Então, começar com o Ralf e fazer uma espécie de 4-4-2, pode até jogar o Cachoeira e até o Lucas, Cauã Jesus. O Cauã Jesus pode até jogar, mas eu acho que ele acrescenta o Ralf no time. Ele mantém o William Farias, ele mantém o Natan, coloca na primeira volância o Ralf, que é um cara experiente, que já está aí um tempão, deve estar bem fisicamente, porque ele sempre se cuidou, e coloca o Cauã Jesus fazendo um quarteto de meio campo ali, diferente do que ele vem fazendo. Ele, desde que chegou no Guarani, jogou com 3 atacantes. Seria até uma surpresa. Positiva nós vamos saber depois do jogo. Mas é uma maneira que o time dele não tem hábito de jogar. Aí o que ele precisaria fazer? Eu estou hipoteticamente tentando fazer uma leitura do que ele vai colocar em campo no domingo. Não é? Se ele colocar o Ralf, ele precisa ter um cara na ponta desse quarteto que se aproxime dos 2 atacantes, que podem ser 2 de velocidade. Pode jogar o Cauã e o Cachoeira junto. Pode jogar o Cachoeira e o Lucas junto. Ele não vai tirar o Mirandinha do time. Então, se eu fosse o treinador, eu jogava num 4-4-2, reforçaria o meu campo. Só quem, né, é só assistir o time do Palmeiras jogar para entender como é que eles quando fazem a transição, é muita velocidade ou é ligação direta. Na ligação direta, você colocando um cara da força física
e da impulsão e da experiência do Ralf pode ser um ponto positivo para o Guarani. Agora, isso é no dia a dia. Eu, por exemplo, estou achando que o Ralf está pronto fisicamente, mas a gente viu muito pouco dele para poder afirmar, não, bota o Ralf que ele está pronto. Então o treinador vai ter que saber o que fazer. Com característica de meia, um cara articulador, o Guarani não tem substituto para o Diego Torres, que está mal, e o Isaac. Por enquanto, de repente surge aí uma escolha dele e a coisa acontece na prática. Mas é difícil fazer esse exercício. Porque, mas você vai mutilar o jeito do time jogar. Está habituado a jogar no 4-3-3, né? Que um cara de referência e 2 abertos para ajudar também na recomposição. Eu não acompanho o dia a dia do treinamento. Eu só acho que o repertório do Matheus, pelo tempo que ele está no Guarani, deveria ser maior. O time joga sempre da mesma maneira. Quando estava ganhando, está tudo certo. Eu sempre falei de desempenho aqui. Evidentemente que o que interessa é o resultado. Mas quando você tem um bom desempenho, eu acho que todo mundo concorda com isso, você está mais próximo do resultado positivo. Agora, quando você está jogando mal, você está mais perto da derrota. Eu sei que o futebol proporciona esse tipo de coisa lotérica, né? Que não tem muita lógica. Às vezes você faz uma péssima partida, vai lá numa bola bandida, ganha o jogo. Não é? Então, vamos ver. Eu acho muito difícil o jogo para o Guarani. O favorito é o Palmeiras. O Guarani tem, infelizmente, uma chance grande de não se classificar. O Guarani jogou na lata do lixo a possibilidade contra o Botafogo. Eu espero que dê tempo. Mas para dar tempo tem que ter uma combinação de resultados gigantesca. E o Guarani não pode perder, porque esse é o grande problema. Enfrentar um time do tamanho do Palmeiras, com a organização do Palmeiras, fora de casa e ter no mínimo que empatar. Não será uma tarefa fácil, Batista. São 17h53, seguindo o bebê. Bom, Batista, até em cima do que comentou o CH, e é um assunto importante sobre o Ralf, né? E muita gente questiona por que o Ralf não joga, quanto tempo que o Ralf aguentaria. Hoje ele atuou o tempo todo no jogo treino. Atuou tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Ou seja, se o Matheus Costa quiser utilizá-lo, ele tem condições físicas e é um cara que se cuida. Aliás, até questionei, porque o Ralf, assim como o Cicinho, são os 2 únicos jogadores que têm contrato até o final do Campeonato Paulista. O Ralf, se depender do pessoal do futebol, o Ralf vai permanecer no Guarani para a Série C. Ele vai renovar o contrato, mas é claro que depois que terminar o Paulistão, existe o início do planejamento já com o Guarani se tornando SAF, porque o Guarani deve se tornar SAF antes do início da Série C, ou seja, quem vai comandar esse planejamento é o Graziano e companhia. Então, se depender hoje do pessoal que está aí do futebol, o Ralf vai renovar o contrato, porque ele está bem e é um cara líder também no vestiário, pelo que eu sei. Agora, falando só para terminar em relação ao time do Guarani, né? Com as informações que eu tive, eu até coloco uma pulga atrás na orelha, com relação a novidades como o Rian na lateral direita, que chamou a atenção hoje, então ele pode pintar, não será surpresa se ele pintar como novidade diante do Palmeiras, e também, como comentou o CH, que prefere com um jogador a mais no meio-campo, eu também prefiro o Guarani com um jogador a mais no meio-campo. Como o Fabrício foi muito bem, eu não me surpreenderia se ele colocasse 3 volantes, o Matheus, para o jogo de domingo. Por exemplo, o William Farias ao lado do Fabrício e dando mais liberdade para o Natan, ou vice-versa, dando mais liberdade para o Fabrício e segurando mais o Natan, e daí colocando o Cauã Jesus ou o Cachoeira na armação das jogadas, mas eu estou imaginando que o Cauã Jesus está um pouco à frente por essa posição. Aí ele tiraria um atacante, naturalmente ele tiraria o Parede e deixaria o Mirandinha ao lado do centroavante, que pode ser o Luca, pode ser o Kevin, ou mesmo pode ser o Herbert
improvisado. Mas isso a gente só vai saber ao longo da semana. Muita gente perguntou hoje pela manhã no Nossa Área, Batista, que é comandado pelo CH, muita gente mandou perguntas sobre o Matheus Costa. Até quando vai o contrato do Matheus? Vai até o final do Campeonato Paulista. E é claro que também vai depender da SAF, que vai assumir provavelmente o Guarani na Série C, se o Matheus Costa vai ou não permanecer. E é claro que essa reta final de Campeonato Paulista também vai dizer muito a respeito da continuidade do treinador, porque futebol é desempenho e resultado, Batista. Bom, são 17h56 em Campinas e eu tenho um recado importante para você. Quero falar da Logos Materiais Elétricos. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. A Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência. A loja está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Atenção para o horário de funcionamento. De segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados tem um horário especial das 8 da manhã até ao meio-dia, caso não tenha tempo durante a semana. Aí você vai aos sábados, né? E o pessoal está lá para atendê-lo. Logos Materiais Elétricos. Agora são 17h58. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man. O Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Batista, boa tarde, amigos do nosso Esporte em Debate. Como tá quentinho ainda, antes do testemunhal, o bicho pegou aí na questão da formação do time, eu gostaria de botar a minha colher de pau aí nesse angu para dizer o seguinte: nem sempre jogar com 3 volantes deixa o time mais protegido ou deixa o meio-campo mais produtivo do ponto de vista de ocupação de espaços. Explico. Quero fazer um contraponto aqui. Quando o Guarani joga com o Parede numa beirada, com o Mirandinha na outra, as laterais do Guarani estão absolutamente vigiadas. Eu não sei quem serão os laterais do Palmeiras. Eu não sei se vem com time misto, com time titular ou com time totalmente reserva. Mas digamos que jogue, por exemplo, o Piquerez. E aí o Piquerez, vejam o que vai acontecer. Ele vai jogar em cima do Rafael? Ou tem esse lateral que é a opção que o Breno acabou de colocar aí, que vem treinando? Como é que é o nome dele, Breno? Rian, Tigrão. Ele tá recuperado de confusão. Tem o Ian Henrique, que voltou lá do Inter, que para mim nem deveria ter sido emprestado. Eu considero ele muito bom jogador e é da base. Ian Henrique. Ao que me consta, ele está inscrito e está à disposição também. Ah, mas esse não vem nem treinando, não vem nem sendo relacionado. Prestem bem atenção. Mas digamos que seja o Rafael ou o Rian. É esse o cara que vai segurar o Piquerez no 1-2 que o Palmeiras vai fazer ali? Não, aí você puxa um volante para lá. Tá bom, mas o volante vai pegar, vai bater lateral com lateral lá no campo do Palmeiras? Ou ele vai se enfiar aqui atrás como mais um zagueiro? Então vejam bem a questão de jeito que o time está acostumado a jogar. Está acostumado a jogar quando perde a bola, os dois beiradas recompõem e fecham e dão o primeiro combate. Eles fazem a primeira linha na frente dos laterais. Um do lado do Cicinho ou do Rafael Rodrigues, lado direito,
e outro do lado do Emerson Barbosa. E aí fecha. Então, quando você fecha as beiradas, você obriga o adversário a vir mais por dentro. E aí eu acho que 2 volantes são mais do que suficientes. Até porque se a opção do meia for o Cauã Jesus, eu considero o Cauã um meia/atacante, mas que sem a bola recompõe muito bem. Diferente do Cachoeira, que me parece um cara com mais dificuldade para fechar espaço e para marcar. E por que nós estamos falando isso, vocês e eu? Porque os 2 possíveis titulares da armação, Isaac e o Diego Torres, estão suspensos. Então vai ter que inventar um cara por ali. Ou vai jogar com 4 volantes. Ou você vai jogar com um cara que não é meia especialista e joga com 3 volantes. Porque quando você joga com um meia especialista e ele não está bem, um dos volantes vai tentar chegar um pouco, vai ajudar e tal. Então é uma bola bem dividida, você deixar, em tese, a faixa central mais povoada e tentar ganhar essa briga de meio campo do Palmeiras, que joga com bolas compridas e joga, sim, com muita velocidade. Não adianta você encher de cara ali e a bola é espetada por Piquerez lá mano a mano contra o Rafael Rodrigues. Estou falando do lateral esquerdo. Não sei quem vai ser o lateral direito. Não sei. Não está definido ainda. Mas o Palmeiras, vindo com titular ou com reserva, tem um timaço. Tem um baita de um elenco. Você quer o Palmeiras que jogou contra o Botafogo, que talvez deve ser mais ou menos o mesmo contra o Guarani? Você quer a escalação? Eu não acredito nisso, mas, por favor, pode escalar. O Palmeiras joga na quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro contra o Internacional em Porto Alegre. Então será muito difícil, né, escalar o time titular no jogo de domingo contra o Guarani, sendo que na quinta-feira à noite o Palmeiras estará em campo, uma viagem que não é tão curta, né? Não é tão longe igual o Norte e Nordeste, mas é uma viagem e estará retornando na sexta-feira para jogar domingo diante da equipe do Guarani. Não vem com titular. Agora, vamos colocar aqui uma outra situação. O Breno já vai dar o time que jogou em Ribeirão. E é importante, sabe por quê? Porque esse time não jogou nada. E o Abel Ferreira não gostou do que viu. Para mim, foi o pior jogo do Palmeiras na gestão de mais de 5 anos dele. Dele, Abel Ferreira. Então, ele não vai, eu acho que ele não repete aquilo lá. Mas, se repetir, ele não vai cometer o erro de levar 5, 6, 7 titulares para o banco. Pode usar 5, né? E demorar tanto para mexer. Aí começou a botar titular. Então poupa sim, mas ele deve trazer caras que são titulares absolutos para o banco. E aí, companheirão, como diria Carlos Luz, aí, companheirão, não tá dando certo no primeiro tempo, ele vem com os caras. E aí já poupou meio tempo, tá tudo certo. Eu não acredito que ele venha para Campinas com o time B e o time C no banco. Ele vem com o time B e com metade do banco do time A. Esse é outro problema. Mas só fechando essa minha linha de raciocínio já fechada, é que dependendo do lado que se olha e do seu ângulo de visão dos fatos, fechei o meio, ganhei o jogo. Cuidado. Cuidado que às vezes é igual cobertor curto. Você cobre o peito, descobre a canela e vice-versa. Então toma cuidado, porque se você concentra mais jogadores no meio e o Palmeiras começa a espichar a bola nas laterais, vai faltar alguém para acompanhar. Só isso. Jogue quem jogar. Então é algo a ser muito bem pensado. Eu gosto do 4-4-2, mas quando eu tenho especialista na meia. E para esse jogo o Guarani não tem o especialista. Tanto é que nós estamos falando aqui do Cachoeira ou do Cauã Jesus. Qual dos dois que foi meia até hoje no Guarani? Que botou a camisa 10 ou uma função parecida com a camisa 10? Qual dos dois? Nenhum. Então já sabemos de antemão que há uma improvisação. Mas vem com o Ralf. Boa opção, Ralf. Agora o Ralf tá com gás
para fazer aquela cobertura na largura do campo inteira. Ó, bola pro lateral direito. Corre lá para dar o primeiro combate, Ralf. Bola pro Piquerez. Corre lá, Ralf. Vai. Pega o patinete. Vai para lá. Patinete elétrico, hein? Para pegar o Piquerez. Cuidado, hein? Então, eu entendo que a melhor formação seria optar por um centroavante, que vai ser o Luca ou o Kelvin. Ou Luca ou Kelvin. Eu colocaria o Kelvin. E eu colocaria numa beirada o Mirandinha, na outra beirada o Herbert. Esse é o ataque que eu colocaria. Com a missão de, sem a bola, os dois de beirada voltarem e o centroavante também voltar e reforçar no meio sem a bola. É isso que eu faria. Agora, se ele optar por 3 volantes e um meia improvisado, também não está errado. Só que altera bem aquilo que é o sistema, se é que tem o sistema que o Guarani tem utilizado. Fala o time aí, Breno, desculpa aí. Não, imagina, Tigrão, o time que jogou do Palmeiras contra o Botafogo, de Marcelo Lomba, Giai na direita, na zaga o Bruno Fux e o Luiz Benedetti, na esquerda o Jefté, aí no meio campo Larson, Emiliano Martinez, Riquelme Felipe, Eric e Luigi, e lá na frente o Vitor Roque. Aí no banco tinham jogadores titulares, como você disse, né? Que podem ficar no banco domingo também. Flaco Lopes estava no banco, o Andréas Pereira estava no banco, eles que entraram, né, durante a segunda etapa, e os outros jogadores, a maioria, jogadores considerados reservas. Então, eu não acredito nesse time não, porque cachorro mordido por cobra tem medo de toscana, linguiça toscana. Calabresa ele tem medo. Ih, parece cobra. O Abel não gostou dessa formação lá. E o Abel tá fora também, né, Tigrão? O Abel foi expulso. Tá fora do banco, né? Mas vai trabalhar o time inteirinho. Aí ele fica no hotel participando, sem ser visto, né? Não vai pro brinco. A não ser que for vestido de Carmen Miranda, que eu não acredito nisso. Né? Oi? É em Barueri. É que você falou não vai pro Barueri, mas é Barueri o jogo. O jogo é em Barueri. Partida marcada para domingo, 20 horas e 30 minutos. Opa, então me perdoem. Me perdoem, aqui foi uma falha minha. Eu estava raciocinando com as dificuldades do Guarani com o jogo no brinco, tá? Me perdoem, eu não tô com a tabela aberta aqui. É falha minha, já reconheci e já pedi desculpa. Sendo lá, piora um pouco mais ainda. Então ele vai lá pro hotel, ele se concentra, ele só não pode ir pro estádio. Como teve aquela polêmica do Alberto Valentim em Itu. Tava, não tava, tava no camarote, não pode. Então ele não vai. Mas vai participar de tudo, de preleção, de treinamento, da escalação. E aí o auxiliar dele vai pro banco, não muda nada. Aliás, muda, né? O jogo fica menos chato, de tanto que ele reclama, ele fora, o jogo flui um pouco mais. Então, gente, não vai ser esse o time do Palmeiras. Mas o Palmeiras não precisa, já está classificado. Mas vejam que tem vantagem aí para ficar em primeiro, hein? Todo mundo que fica em primeiro vai fazendo, quer dizer, no primeiro momento é emparceiramento, né? Agora tem a questão de fazer o jogo final de 2 jogos em casa. Vai ter que fazer a finalíssima. Tem duas partidas finais. Quer me parecer, com o regulamento fechado aqui, que a melhor campanha faz o último jogo em casa. Somatória do campeonato inteiro. Então veja quanta vantagem que tem. Então falar, não, Palmeiras e Guarani tem ótimo relacionamento, rixa de rios, adiantou dinheiro e operação financeira. Esqueçam. Palmeiras entra para ganhar o jogo, até porque o seu torcedor vai estar lá e ele não quer saber desse negócio do time que ele viu. Quem foi a Ribeirão ou quem viu pela TV ou viu a Rádio Bandeirantes, ele não vai querer saber daquele time pipoqueiro, lento, aquele time surumbático,
macambúzio, quase demencial que nós vimos em Ribeirão Preto, né? No domingo retrasado. Não vai querer. Então o Palmeiras não vai com aquele time, deve mesclar sim e deve levar umas feras aí no banco. Cara, é um perereco pro Guarani ganhar esse jogo. E o melhor dos mundos é ganhar. Tá em sexto, ninguém tira o Guarani de sexto, se ele ganhar o jogo. Ou tira num critério qualquer aí, mas ele se classifica. Agora, empatando ou especialmente perdendo, o Guarani tá correndo o risco. Eu espero que não aconteça de novo, de criar uma baita expectativa. Ó, tá na mão. Ganhou do Botafogo, tá classificado. Aí perde. Aí é quase de novo. Eu espero que não dê o quase de novo. É muito importante pro Guarani essa classificação. Agora, no último jogo no Brinco, cá entre nós, né? Dá licença, né? Pô, eu não entendi nada. Aí o treinador vem na coletiva e fala, hoje o adversário teve mais intensidade. Hoje nós não ganhamos a segunda bola como a gente costuma ganhar. Hoje a gente não teve o mesmo ímpeto. Hoje... Pô, ele viu todos os defeitos que um treinador poderia ver. Ô Tigrão, concluindo, por favor. Tá concluído. 18h12, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro. Hoje, abertura da terceira rodada do Brasileirão. Partida única envolvendo no estádio do Barradão. Vitória e Flamengo, 9h30 da noite. A rodada prossegue amanhã com Mirassol e Cruzeiro, Chapecoense e Coritiba, Atlético Mineiro e Remo, São Paulo e Grêmio, além de Vasco e Bahia. Já na quinta-feira tem Atlético Paranaense e Santos, Fluminense e Botafogo, Corinthians e Red Bull, além de Internacional e Palmeiras. Ontem, pelo Campeonato Gaúcho, o Juventude acabou se classificando para a semifinal ao derrotar o São José pelo placar de 3-2. Estão classificados também o Inter, que derrotou o São Luís por 3-1, o Grêmio, que derrotou o Novo Hamburgo por 1-0 e o Ipiranga, que eliminou o Caxias 2-0. O Ipiranga agora pega o Inter no sábado, serão 2 jogos, a ida no sábado dia 14 e a volta no dia 20, e o Grêmio vai pegar o Juventude, primeiro jogo neste sábado e o jogo da volta na sexta-feira, dia 20. Já pelo Campeonato Paulista, todos os jogos da última rodada da primeira fase no domingo, 8h30. Em Ribeirão Preto tem Botafogo e Capivariano. Em Indaiatuba, Primavera e Noroeste. Em Mirassol e Portuguesa. Na Arena Barueri, Palmeiras e Guarani. No Moisés Lucarelli, Ponte Preta e São Paulo. Em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Novo Horizontino. Na Vila Belmiro, Santos e Velo Clube. E no 1º de maio em São Bernardo e Corinthians.
Neste momento, a classificação do Campeonato Paulista aponta Novo Horizontino, líder 16, já classificado, Palmeiras, o segundo 15, já classificado, assim como Red Bull Bragantino 13 e Portuguesa 12. Brigando, Corinthians é o quinto com 11, o Guarani o sexto com 11, o Botafogo o sétimo com 11, o São Paulo o oitavo com 10. Ainda com chances, o Capivariano, nono colocado com 10 pontos, o Santos o 10º com 9. O Mirassol ainda tem possibilidades, se bem que remotas, de classificação. A Ponte Preta já está rebaixada. Nesse momento, o Velo Clube também está no Z2, é o 15º com 5. Noroeste 7, Primavera 7, além do São Bernardo e o próprio Mirassol, brigam para permanecer na elite do futebol paulista em 2027. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h18 hoje até às 19h30. Esporte em Debate, aqui pela Rádio Bandeirantes. Você que é empresário e empreendedor, já parou para pensar que uma conexão de alta qualidade é capaz de acelerar todos os processos do seu negócio? Além de internet residencial, a Desktop também oferece soluções completas de internet para a sua empresa. Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, a Desktop tem uma estrutura completa de internet 100% fibra ótica para o seu negócio ter segurança, velocidade e estabilidade. E tem mais, com a Desktop Empresas, você e seu time contam com um suporte técnico dedicado que está sempre ao seu lado para fazer o seu negócio crescer. Acesse desktop.com.br e saiba tudo o que a conexão 100% fibra ótica da Desktop pode proporcionar à sua empresa. Desktop, sempre ao seu lado. Bandeirantes. 18h19, ouvinte no ar. Batista, boa tarde a todo o pessoal aí da Rádio Bandeirantes. Aqui quem fala é o Danilo Soares, de Cerqueira César, torcedor roxo, bugrino, sócio sofredor. Batista, esse técnico pediu para ir buscar o Ian lá no Internacional. Aí ele trouxe o menino, dá uma chuva aqui, Batista. Trouxeram o menino para ele. Eu acreditava que ele ia dar uma moral pro menino, sair jogando, né, para dar uma moral, encher o menino de moral. Rapaz, ele não colocou nem o menino no banco e cometeu o mesmo erro, colocando um Cicinho no segundo tempo, onde escorregou e tomou o segundo gol. Já deu, né? Já deu. É coisa do Farney Coelho. Farney, sai com esse cara aí nas costas, senão ele vai sair com você daí, viu? Fique esperto, Farney. Mais um. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Batista, essa enquete do Guarani aí vai ser unânime, né? Acho que nenhum bugrino quer a continuidade do Matheus. Com todo respeito à pessoa dele, mas ele não tem condição de levar o Guarani de volta à Série B. Eu acho que ele tem que ser chamado de Matheus Costa pro campo, né? Porque ele não enxerga o jogo. Um abraço.
Abraço, muito obrigado. Informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato. Diz aí, Pedrão. Batistão, a Ponte Preta agora volta a campo no próximo domingo, recebe a equipe do São Paulo aqui no Majestoso, 8h30 da noite, assim também como todas as outras partidas deste Campeonato Paulista. Todas as partidas vão acontecer domingo, 8h30 da noite, até porque última rodada desta primeira fase do Campeonato Estadual, decidindo aí 4 times que brigam ainda pelo menos para se classificar às quartas de final. Lá na parte de baixo da tabela também há uma briga, equipes tentando fugir do rebaixamento. A Macaca já está rebaixada, ainda resta uma vaga para a Série A2 do ano que vem. A Ponte Preta busca a primeira vitória na temporada, ainda não venceu, 7 partidas até aqui, 6 derrotas e apenas um empate. E além disso, a Macaca é o único clube entre os 40 da Série A e também da Série B que ainda não venceu em 2026. E para esse jogo contra o São Paulo, o Marcelo Fernandes tem o retorno do Pacheco, que cumpriu suspensão na partida contra a Portuguesa, mas por outro lado não vai poder contar com o Tarque, que foi expulso neste confronto do último sábado contra a Lusa. Com o retorno do Pacheco, o Marcelo tem a possibilidade aí de novamente fazer a dobra ali pelo lado esquerdo, com o Kevson na primeira linha e o Brian Borges um pouco mais avançado. Na minha opinião, uma dobra que tem dado certo. No segundo tempo da partida contra a Portuguesa, quando ele fez isso, deixou o Kevson na lateral esquerda e colocou o Brian Borges mais avançado pelo mesmo lado, o Brian teve pelo menos 3 chances partindo da lateral ali, cortando em sentido à área. Uma é verdade, ele pegou muito mal, a bola quase saiu na lateral, mas em outras 2 oportunidades, com ele criando esse mesmo lance, fazendo essa mesma jogada, vindo pelo lado esquerdo e cortando para dentro. Uma, ele mandou uma bola que passou muito perto do travessão do gol da Portuguesa, e a outra ele sofreu uma falta muito próxima à área também, que o Elvis acabou cobrando. Portanto, acredito que é uma opção tática aí para o Marcelo Fernandes. Ele deve repetir novamente para essa partida contra o São Paulo. Como eu disse, partida que acontece no Majestoso, 8h30 da noite, neste domingo. Porém, o São Paulo tentou conversar aí com a diretoria da Ponte Preta, também conversar com a Federação Paulista, tentando comprar o mando desta partida. Após o rebaixamento da Macaca, que aconteceu no sábado, já no domingo, a diretoria do Tricolor entrou em contato com a Federação Paulista, vendo a possibilidade de comprar o mando deste jogo, mas a federação não autorizou, porque segundo o regulamento do campeonato, qualquer mudança dentro de uma partida precisa ser feita com no mínimo 10 dias de antecedência. Como a diretoria de São Paulo procurou a federação e também a Ponte Preta no domingo, não daria tempo para os trâmites burocráticos. É uma partida muito difícil para a Macaca, já está rebaixada, é verdade, não venceu nenhuma partida ainda neste ano, mas é muito importante que o torcedor ponte-pretano vá até o estádio, se quiser protestar antes da partida, depois da partida, fique à vontade. Durante o jogo é muito importante que a torcida da Macaca apoie o time, porque depois dessa partida contra o São Paulo neste domingo, a Macaca só vai voltar a jogar no estádio Moisés Lucarelli na 6ª rodada da Série B, uma partida contra o América Mineiro, que tem data prevista no dia 25 ou 26 de abril. Portanto, mais de 2 meses aí a Ponte Preta vai ficar sem jogar no estádio Moisés Lucarelli. Isso porque, lembrando mais uma vez, a gente até comentou aqui, um ouvinte mandou mensagem, a Ponte Preta foi punida com a perda de 2 mandos de jogo pela invasão da torcida na final da Série C. Então, os jogos contra o Ceará na 2ª rodada e contra o Vila Nova na 4ª rodada da Série B não vão acontecer aqui no Majestoso. Como eu disse, muito importante que o torcedor vá, porque a Macaca vai ficar muito tempo sem jogar aqui ao lado do seu torcedor, no seu estádio. Portanto, talvez uma forma de despedida aí por pelo menos 2 meses entre a torcida e o time da Macaca. Batista? Bom, são 18 horas e 25 minutos em Campinas. Você está ligado aqui no Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até às 19 horas e 30 minutos.
Eu tenho uma opinião com relação à torcida neste jogo diante da Ponte. Claro, CH, que a torcida está insatisfeita, está machucada. O que aconteceu no Campeonato Paulista foi um negócio horroroso. Tudo isso é compreensível. Só que os jogadores não têm nada a ver com isso. Os jogadores entraram em campo e lutaram, não faltou determinação. Não faltou coragem para representar a camisa da Ponte Preta no Campeonato Paulista. Especialmente para os meninos, os garotos. Eles entraram em campo para não dar WO. Entraram em campo e lutaram para que a Ponte não fosse goleada. E ela não foi goleada. Tomou de 3 contra a equipe do Corinthians, que é um placar clássico e no campo do Corinthians. Mas perdeu, é verdade, fez uma campanha pífia, mas não foi goleada. Isso graças à raça, à determinação dos meninos que estiveram em campo. Então, não entrar no campo durante o jogo, fazer um protesto, isso aí não é compatível com o pensamento de que os jogadores da Ponte honraram a camisa da Ponte. Só não fizeram mais porque eles não podiam fazer mais. O campeonato é um campeonato de homens, é um campeonato de adultos, não é um campeonato de juniores. E a diferença é brutal. E grande parte do campeonato, metade dele, a Ponte disputou com os meninos da base. Então tem que ser exatamente ao contrário. Os torcedores precisam comparecer nas arquibancadas e eles devem fazer uma homenagem aos jogadores da Ponte. O protesto pode ser feito não tendo violência, né? A violência não é aceitável em nenhuma hipótese. E não é no futebol, em qualquer situação. A violência, ela tem que ser condenada. Então, não havendo a violência, pode fazer qualquer tipo de protesto. Agora, depois do jogo, ou antes do jogo, na frente do estádio, agora, nas arquibancadas, deveria existir uma homenagem a esses guerreiros aí que lutaram pela Ponte, mesmo não tendo as condições ideais para realizar a competição. CH. Eu tô com você, Batista. Eu acho que se a torcida não entrar no campo, ela vai estar punindo quem não tem culpa. Os jogadores não têm culpa do que aconteceu. A Ponte foi vítima da sua desorganização, dos seus problemas financeiros. Esses meninos aí, eles foram jogados aos leões. Não é assim que você promove jovem da base para colocar, bota lá no campo e se vira. Não é assim, não. Eu sei que as pessoas da Ponte não pagaram, não porque não quiseram, não puderam, mas de qualquer maneira, administrativamente, financeiramente, no Campeonato Paulista, a Ponte estava desorganizada, nem treinou, nem preparou, nem os experientes conseguiram ter minimamente uma condição física adequada. Então, não entrar no campo, eu acho injusto com os jogadores. Que eles podem tecnicamente não agradar, e eu não estou discutindo isso. Tem uns que gostam, outros não gostam, mas foi exatamente o que você falou. Se tem uma coisa que a torcida não pode reclamar desse time, é a hombridade deles, a luta e a vontade. Isso não pode ser colocado em questão. Eu acompanhei todas as rodadas, tecnicamente um time muito fraco, merece ter a última colocação, mas a torcida tem que ponderar. Protesto depois do jogo ou antes do jogo. Agora, os jogadores, pelo menos na minha ótica, não merecem nenhum tipo de represália. Nenhum. E eu também, Batista, como você, eu sou terminantemente contra a violência. Protesto pacífico, legal, legítimo. Violência em nenhuma circunstância. Eu não aprovo, Batista.
18h30 e para você, Tigrão, tá aí o noticiário da Ponte Preta. Tem mais um jogo para concluir o calvário do Campeonato Paulista. É o São Paulo, hein, Tigrão? É um calvário mesmo. Calvário e daqueles, hein? Mas o torcedor da Ponte não abandona nunca. Claro que nós não vamos ter um grande público, né? Não tem isso. E horário horrível, não se disputa nada. É uma melancolia só, é uma depressão só. Mas deixar o time à deriva, deixar o São Paulo jogar como se estivesse em casa, apesar dele não ter torcida, mas deixar em campo neutro, eu também sou contra. Acho que aqueles que puderem ir devem comparecer ordeiramente e pensar no seguinte: tem uma camisa ali de 126 anos. De muita história. Muita história. Então, sabe, aconteceu, todos sabem os motivos, todos sabem a sequência de fatos negativos que desaguaram no rebaixamento da Ponte com apenas 1 ponto. Mas não acabou o mundo, não. A Ponte está atrás aí, tem que pensar numa nova fórmula, num novo planejamento, numa nova estratégia. Quem sabe captando aí algum grande investidor, quem sabe a RJ, é a área profissional do atual presidente da Ponte, o direito. Ele é um homem especialista em leis e muito experiente, muito calejado. Então, eu acho que é esse o caminho, a Ponte encontrar uma nova diretriz. Esse modelo que está sendo tentado está provado que sucumbiu. Não dá para ficar aí, chapéu na mão, corre para lá, vende um aqui, vende o Gé, paga um salário. Não é assim. Tem que ter um planejamento melhor. O futebol é deficitário. A grande esmagadora maioria dos clubes brasileiros deve muito. Todo mundo gasta mais do que arrecada. Parece o nosso país. Gasta mais do que arrecada. E olha que o imposto aqui é um dos maiores do mundo, hein? Ali, ó, cabeça a cabeça disputando a liderança com Turquia e algum outro país aí. Então, a gente aqui, em termos futebolísticos, especialmente agora, no caso da Ponte, não é que gasta porque quer gastar, é porque arrecada pouco. E o futebol é caro. O futebol no modelo hoje de clube associativo está falido. Está falido, como faliu a América de Rio Preto, Matonense, 15 de Jaú. Quando eu falo faliu, não consegue montar mais. Então faz aí um semi-amadorismo, né? Catando Vence, já montou cada baita time. São José, que vice-campeão paulista. Olha o São Bento aí na Série A2, ganhou 1 ponto até agora. É o lanterna disparado. Uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, mais de 800 mil habitantes. Então o futebol é deficitário. Então tem que mudar. A Ponte tem história, tem um escudo, a Ponte tem um apelo de marketing muito forte, é uma marca reconhecida e está cheio de gente bem intencionada querendo investir. Agora tem que ser um modelo profissional. É isso. Então não acabou o mundo, não. A Ponte vai para a Série B, sabemos que vai ter dificuldade, o tempo é muito curto. Mas algo deve estar sendo pensado. Porque se for para manter do jeito que está, não adianta nem disputar. A Ponte cai no primeiro turno da Série B. Só que eu não acredito nessa possibilidade. Eu não acredito. Eu acho que algo diferente deve vir por aí, em parceria, né? E também para quem está dirigindo não é vida. Ser essa vidraça 24 horas por dia. Né? E a responsabilidade realmente recai em cima da administração. Nós sabemos todos os degraus, um a um, que a Ponte veio descendo até culminar com o rebaixamento. Então o torcedor não tem nada que abandonar, não. Aliás, não faz parte do perfil do torcedor da Ponte e da história do torcedor da Ponte. É isso que eu penso. Tem que ir para o jogo. E você falava aí, o maior placar que a Ponte tomou foi 3-0 na estreia contra o Corinthians.
Qual foi a maior goleada do campeonato até agora? Bragantino 5 e o fortíssimo Botafogo de Ribeirão 1. Esse jogo foi em Bragança Paulista um domingo à noite. Essa é a maior goleada. Eu só espero que os jogadores que vão para o campo, já sem ter quase mais nada a perder em termos do Campeonato Paulista, que pensem nas suas respectivas carreiras, no tamanho da camisa que eles estão envergando e na imagem que eles vão mandar aí para todo o Brasil e para o mundo. Então que joguem com seriedade. Se der para ganhar o jogo, ótimo, seria a primeira vitória, seria pelo menos uma saída honrosa. Se não der para ganhar, que caiam de pé. Que não venham também com, seguinte, vamos lá, né? Cumprir tabela mesmo. Correr aí, vamos ver, vamos fazer aí o que é possível fazer. Não. Eu espero uma Ponte lutando, espero uma Ponte preservando a sua imagem de clube sério, de clube dessa longevidade ininterrupta no futebol brasileiro e que todo mundo encare como se a Ponte estivesse disputando um título. Ganhar ou perder é meramente uma circunstância, é meramente uma consequência do movimento geral de ações dentro da partida. Agora, que tenham a mesma hombridade que demonstraram até agora e que endureçam tudo o que for possível endurecer para o São Paulo. E também se vier uma malinha por fora aí, não vai me surpreender não, porque tem time brigando com o São Paulo por uma das vagas. Não sei se vem. Se vier, no momento atual, será muito bem-vinda. 18 horas e 37 minutos. A Mites Beef é referência em qualidade quando o assunto é carne. Toda semana, centenas de clientes passam por lá e aproveitam o famoso kit mistura da semana. São cortes fresquinhos embalados sob medida, do jeito certo para facilitar o dia a dia para você. E você vai economizar. Chega até 20% em relação ao preço normal. E quando o assunto é sabor, ninguém resiste ao kit hambúrguer da Mites Beef. Blends artesanais preparados com carnes selecionadas, pão fresquinho e acompanhamentos de primeira para transformar toda a refeição em uma experiência especial. Agora, se a ideia é comemorar com estilo, aí eu indico para você o churrasco em domicílio da Mites Beef. A Mites Beef leva até você, a residência, ou então na sua empresa, o local onde você pretende fazer o churrasco. Leva cortes nobres e todo o preparo para que você realmente tenha um evento inesquecível. O Denilson Alves, que é o proprietário, ele está no mercado há mais de 20 anos. Ele tem conhecimento e sabe como fazer. E tem um time fantástico. Leva churrasqueiro, garçons, pessoal de apoio. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, dá uma olhada, vá você mesmo, anote aí o endereço. Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas, em Campinas. Anote também o telefone, aí se você quiser, antes dar uma ligada, né? 3294-7003. Anotou? Anote 3294-7003, Mites Beef. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h43, hoje até 19h30. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, CH e toda a equipe aí da Bandeirantes. Batista, eu queria a sua opinião
se não tá na hora desses dois incompetentes aí, do Torrano e do Eberlin, renunciar, já que tá bem claro para nós torcedores da Ponte aí que esses dois não têm a mínima condição de administrar o clube daqui para frente. Thiago Belmiro de Campinas, abraço. Abraço, Thiago, muito obrigado pela sua participação. Eles não vão renunciar. O que pode acontecer é esperar a eleição e lançar uma chapa para concorrer às eleições da Ponte. Recentemente teve uma eleição e a chapa concorrente não conseguiu reunir o necessário para inscrever uma chapa. Ah, mas o número é muito alto, né? 225 membros. Olha, várias gestões passaram pela Ponte e todas elas mantiveram o número de 225. Para mudar, tem que ter uma assembleia de sócios, tem que fazer uma votação para ter modificação no número de sócios necessários para inscrever uma chapa. E várias eleições aconteceram, vários presidentes estiveram aí e o estatuto foi mantido. Então, como reclamar dessa gestão, sendo que outras, tantas que passaram por aí, mantiveram o número de 225? Então, o caminho é eleição, seja num clube de futebol, seja numa prefeitura, num estado ou no país. Não está satisfeito? A arma é o voto. Ir lá votar e escolher o seu candidato, aquele que você acha que tem competência para administrar, seja clube, estado, prefeitura ou país, tá bom? Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Pessoal aí da Band. Batista, eu queria dizer que boa parte da torcida do Guarani está se enganando com esses resultados aí do Guarani de 1-0, sempre com o goleiro melhor em campo e tal. Não estão se atentando ao futebol praticado pelo time, que é horrível, toma sufoco de qualquer time no brinco e fora. E assim, o resultado engana. E esse futebol que está sendo jogado pelo time, que é pífio, não se sustenta na Série C. Não vai se sustentar. Perigas até cair na Série C e subir, então, não consegue subir com esse futebol aí. E aí, o ideal a fazer é, com o Elano lá, que entende, né, de futebol, foi jogador de futebol, foi técnico, o melhor a se fazer é trocar o técnico, colocar um técnico que saiba fazer o time jogar agrupado, se impor em campo, né, com linha subindo e voltando juntas, né, tirando espaço do time adversário. Então é isso. E melhores escolhas de jogadores. Tá? Esse é o meu recado. Um abraço aí a todos. Adilson do Botafogo. Abraço, muito obrigado. Mais um. Paulinho do Costa Silva. Sou fã número 1 aí do Tigrão, hein? E queria ver se haveria possibilidade da Ponte vender o mando de campo para o São Paulo. E o que ele acharia disso? Se ele teria essa mesma ideia que eu tenho. Porque o jogo já não vale mais nada para Ponte Preta. O São Paulo fez uma consulta, mas a federação não aprovou. Nem sabemos, né, se a Ponte toparia vender o mando de jogo. Mas o São Paulo procurou a Federação Paulista de Futebol. E o estatuto não permite, tem que ter um prazo mínimo de 10 dias. Se o São Paulo tivesse procurado dentro do prazo, também não sei se a federação ia aceitar, porque é a última rodada da competição. Não é estatuto, né? O regulamento da competição. O estatuto é o clube. Isso, exatamente. É o estatuto da competição. O regulamento da competição é que não permite prazo... Regulamento da competição. Inferior a 10 dias. Não dá. Então, estourou o prazo. Digamos que não tivesse esse prazo.
que ele fosse de 5 dias. O São Paulo consultou a federação no domingo passado, dia 8. Dia 8 de fevereiro. Ora, consultou dia 8, dava, se fosse 5 dias. A federação, eu acho que deveria negar o pedido do São Paulo, respondendo então aí a pergunta. Eu acho que seria um desrespeito com quem está lutando por uma das vagas com o São Paulo. Tá errado, mutila o campeonato. Financeiramente seria muito bom. São Paulo colocaria por baixo 45 mil pessoas. Inverte o mando, vai ser no Morumbi, mas como o mando era seu, a renda é sua. Paga só as despesas aí, impostos e tal. Financeiramente, numa situação caótica do ponto de vista financeiro da Ponte, seria bom. Mas para o campeonato, cá entre nós, né? Do mesmo jeito que eu não gostaria de ver a Ponte ou o Guarani perdendo uma classificação para o São Paulo, porque um time que já tinha caído vendeu o mando, e aí o São Paulo nadou de braçada, eu também gostaria que a Ponte não protagonizasse um quadro desses, que tira a credibilidade do futebol. Simples assim. Eu sou contra esse negócio de venda, a não ser em situações muito especiais. Mas o São Paulo não estava querendo levar o jogo para Brasília ou para Cuiabá, ou para Recife, ou para São Luís. Ele estava querendo levar o jogo para o Morumbi. Então eu acho que cá entre nós, né? O cara que está ali cabeça a cabeça, rezando por um milagre da Ponte ganhar do São Paulo. E esse time que está ali, pau a pau, tem 4 ou 5 para tentar se classificar. Aí fala, não, o jogo não vai ser mais no Moisés Lucarelli, vai ser no Morumbi. Ora, eu acho que está errado. Então foi bom que o regulamento do campeonato já cortou o mal pela raiz. O regulamento não permite inversão de mando. Então o jogo, caso a federação aprovar, a federação é quem tem o comando do campeonato. Para que acontecesse a venda de mando, a Ponte é a mandante, ela teria que concordar. O São Paulo sozinho não conseguiria levar o jogo para nenhum lugar. Então, são 3 pontas. O interessado que é o São Paulo, a Ponte que é a mandante e a federação que é quem comanda o campeonato e não permite a inversão de mando. Então, teria que ser em algum outro lugar, Brasília, Londrina, Ribeirão Preto, em qualquer outro lugar, menos no estádio do Morumbi. Porque o mandante é a Ponte e é jogo de torcida única. Então teria que ser num outro estado. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, amigos da Band. Batistão, eu fico aqui pensando, não tem como defender, né, esse técnico do Guarani, não tem. Ele é muito ruim de serviço, não tem visão de jogo nenhuma. Pô, começava com Mirandinha, Kevin e Herbert. Pô, desde o início, tinha que começar com esse ataque. O ataque rápido, leve. Rapidinho a gente fazia 2-0 ali. No final, ele podia colocar o Parede, que ele ama, o Luca, que ele ama, né? Esses caras nada a ver aí, esse jogador morto, né? Aí coloca, porque aí o time do Botafogo ia estar cansado, né? Pô, mas no começo, pra incendiar, põe os caras rápido, pô. Põe os caras rápido. Aí faz uma dessa. Agora não ganha, não vai ganhar do Palmeiras, só se acontecer um milagre. Eu vou falar, pô, tô cansado. Uns par de ano aí só dando mancada, mano. Entra técnico, sai técnico, só dando mancada, diretoria incompetente. Olha, eu não vejo a hora da SAF. Que essa SAF venha de foguete. Não aguento mais. Muita incompetência. O Bugrino tá sofrendo há muitos anos já. Pelo amor de Deus. Forte abraço aí, amigos. Fernando Vila Padrancheta.
Abraço, Fernando, muito obrigado. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa, que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos, feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse para saber mais aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 18h57, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto desta terça-feira, 9h30 da noite no Barradão. Vitória e Flamengo, abertura da terceira rodada da competição. O Flamengo que ainda não venceu na competição. O time baiano, provável do técnico Jair Ventura com o Gabriel no gol, Natan Mendes, Ricieli, Neres, Zé Marcos e Ramon, Eric, Kaique, Baralhas, Canta La Piedra e Renato Kaiser. Já o provável Flamengo do técnico Felipe Luiz com Rossi no gol, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Paquetá, De La Cruz e Arrascaeta, Carrascal, Cebolinha e Pedro. Apita o jogo paulista Rafael Claus, árbitro de vídeo Daiane Muniz. A bola rola hoje no Barradão, Salvador, 9h30 da noite. Abertura da terceira rodada do Campeonato Brasileiro tem Vitória e Flamengo.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:02 até 19:30. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega para facilitar para você. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número do WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Ouvinte no ar. Boa noite, Batista, integrante da mesa Bandeirantes, Fernando Ponte Pretano. Realmente estou ouvindo aí sobre protesto. O torcedor tem que ir e bater palma para esses jogadores, né? Porque o que eles sofreram nesse campeonato paulista aí, salários atrasados e todas as coisas que aconteceram, e mesmo assim eles não viraram a costa, entraram dentro de campo e honraram a camisa da Ponte Preta. Da forma que deu para fazer, né? Porque é igual o Batista falou, é campeonato de homens, não de jovens, né? De juvenil. Então tem que protestar sim, mas contra a diretoria. Abraço. Abraço, Alex, da Vila Boa Vista. Pergunta para o Breno Beretta sobre Rafael Donato. Se já está liberado. Alex, Vila Boa Vista. Um abraço para o Alex, ainda não está liberado. Ele teve uma contusão de grau 2 no músculo posterior da coxa. Quem sabe na próxima semana, mas ainda não foi liberado pelo DM. E o outro ouvinte, deixa eu ver o nome dele aqui.
Edson Guilherme. Breno, se o Guarani virar SAF, essa comissão pode ser mantida ou o Graziano que irá contratar. Só espero que ele não venha com o Catalá do São Bernardo. Aqui não dá certo, diz aqui o ouvinte. Eu acho que o Graziano vai reformular todo o departamento de futebol, Batista. Eu acredito que dificilmente todos que estão aí no departamento de futebol vão permanecer. De treinador a executivo, eu acho que ele vai reformular tudo, independente do resultado no Campeonato Paulista. Só se o Guarani for campeão paulista, por exemplo. Mas dificilmente ele vai permanecer com os homens que aí estão, inclusive com o treinador. Vamos aos temas do dia. Não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Tema 1. Corinthians avalia rescindir o contrato de José Martínez após o volante voltar da Venezuela com lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e com chances de não atuar mais em 2026. A diretoria acionou o jurídico para buscar uma base legal, já que a lei garante o contrato durante a recuperação. Mas o clube tenta enquadrar a lesão como ocorrida durante as férias do jogador. Dirigentes alegam que Martínez ficou mais de um mês sem contato com o Corinthians e não atendeu às ligações. O clube marcou uma reunião no CT Joaquim Grava para apurar como a lesão ocorreu. Pauta 2. A contratação do meio-campista marroquino Zakaria Labiade, uma sugestão de Memphis Depay, causou estranheza no Corinthians e levou o técnico Dorival Júnior a fazer questão de falar publicamente de que não foi o responsável pela indicação. A contratação do jogador é vista com ceticismo e desconfiança por conselheiros do presidente, mas com a esperança de que dê certo. A diretoria, por sua vez, garante que a sugestão de Memphis passou por avaliações do departamento de futebol, sendo posteriormente apresentada à comissão técnica com a anuência para a contratação. Pauta 3. Jogos suspeitos de manipulação no futebol sofrem queda em 2025. Sport registrou 618 partidas suspeitas ao longo do ano, 15% a menos do que em 2024, de acordo com o relatório de integridade da empresa Sport Trader. Começo com você, CH, qual o tema que você escolheu para hoje? Essa história do Martínez aí, jogador venezuelano, isso é uma brincadeira, né? O cara sumiu um mês, apareceu, alegando problema em documentação, e aí, machucado, tem ligamento cruzado, tendo que operar. O Corinthians tem que rescindir o contrato com esse irresponsável, não dá para adjetivar de outra maneira. O cara some, não dá satisfação, fala que o problema é de passaporte, o clube multa em 40%, e aí o cara aparece contundido. Isso aqui na hora que ele subiu no avião, ele rompeu o ligamento cruzado. Isso é uma piada. O mínimo que eu espero que o Corinthians rescinda com esse fanfarrão do Martínez. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu para colocar no programa de hoje? A sua opinião. A minha opinião é sobre o, entre aspas, olheiro Memphis Depay. Não basta o que ele ganha, que é uma fortuna. Tem família aí de 20 elementos, 20 profissionais, em profissões normais aí, não atípicas como é o futebol, né?
E esses 20 trabalham durante 40 anos. E eles não ganham, somando tudo nos 40 anos, o que o Memphis ganha num mês. E agora ele também ganha para oleiro. Zacaria Labiade. Memphis Depay. Ó, pode trazer que é cobra. Tomara que dê certo. Só quero lembrar o seguinte, não tenho nenhuma informação de bastidor. Mas quem que é um cara que tem múltiplas funções no Corinthians, e além de ver adversário, como o adversário joga, ele também participa de captação de jogadores. Tem um cara lá no interior do Piauí que tá arrebentando. Falam que é o novo Pelé. Mauro, pega o avião e dá um pulo lá, dá uma olhada em loco. Função importantíssima. Tem 25 anos de Corinthians, o Mauro. Mauro, ex-ponta esquerda, revelado pela Ponte. Só para lembrar, o Mauro em final de carreira jogou sabe onde? Jogando bola. Não é para ser olheiro, fazer relatório, levantar talentos, múltiplas funções. Não, como jogador. Aonde que o Mauro jogou fora do país, depois do Corinthians? Em Marrocos. Só para constar. Só estou fazendo esse registro histórico. Não tenho nenhuma informação e provavelmente ele não tem nada a ver com isso. É só uma indicação do Memphis mesmo. Porém, o Mauro jogou lá e tem muitos contatos. Não acredito que tenha a participação dele. E nem que ele tenha sido mandado lá para ver o jogador. Mas fica aí o registro. E você, Breno Beretta, qual o tema que você escolheu para hoje? Eu também escolhi esse do José Martínez porque é uma situação muito estranha, Batista. O que aconteceu com esse jogador, o tempo que ele ficou fora do Corinthians? Mais de um mês dando desculpa com relação à documentação e chega com uma lesão séria no joelho. Ele que ganha um salário alto, não é pouco no Corinthians, e ele que quer permanecer. É uma situação muito estranha que o Corinthians deveria investigar, e inclusive depois de investigar, até processar o jogador dependendo da situação. Porque rescindir o contrato é até pouco pelo que o Corinthians deveria fazer. É uma situação muito estranha. Onde será que ele se machucou? Onde será que ele teve essa lesão tão séria no joelho lá na Venezuela? Será que ele tropeçou nos documentos e teve a lesão no joelho? É muito estranha essa situação e o Corinthians tem que investigar a fundo, além de rescindir o contrato com ele, Batista. Agora, o Corinthians está correto em encaminhar o caso para o departamento jurídico, porque senão a coisa pode ficar pior, porque a legislação vigente, ela protege o jogador. Jogador machucado, o clube tem que manter o contrato e efetuar os pagamentos. O Corinthians já anunciou que não vai pagar o salário dele, do José Martínez, no mês de janeiro. Não sei se pode isso também. Ele tem um contrato vigente. Então, como é que não vai pagar? Mas o jogador não claro compareceu. Que pode. Não compareceu, mas o contrato está vigente. O que pode acontecer é encaminhar uma multa. Olha, não compareceu, encaminhou uma multa. Ou a rescisão de contrato unilateralmente. Agora, não pagar o salário me parece que não é o caminho. Não. Ele é venezuelano, mas a relação trabalhista dele com o Corinthians, ela é regulada pela consolidação das leis trabalhistas, também conhecida como CLT. E, na minha modestíssima maneira de ver o fato, sem me alongar, me leva na seguinte direção. O departamento jurídico do Corinthians dormiu de touca, de botinas, de coturnos. Sabe por quê? Porque bastava
ter publicado um edital aí, cumprindo a lei. Senhor José Martins, funcionário, carteira profissional número tal, contrato não sei o quê, papapá. Abandono de emprego. Pronto. Está rescindido, da justa causa. Porque existe um contrato, mas acima do contrato está a consolidação das leis trabalhistas. Senão o cara não cobraria fundo de garantia quando ele não recebe, ele não cobraria 13º quando ele não recebe. Quer dizer que quando ele não recebe, aí ele se apega e busca amparo na lei trabalhista. E quando é ele que pisa na bola, aí é o contrato. Não. Acima do contrato, numa hierarquia legal, está a consolidação das leis trabalhistas. Ô Martins, o cara não atendia telefone. Nada. Será que é porque ele já tinha se machucado no começo das férias e estava vendo se sarava sozinho? Pô, agora não posso ir porque, pô, desse jeito, o joelho tá parecendo, né, tá parecendo um coco, tá parecendo uma moranga. Não dá para eu aparecer lá assim. Deu um tempo. Deve ter se machucado lá numa pelada ou pulando corda, sei lá. Então, um edital. Porque se ele manda um e-mail, justifica. Não, ele não respondia chamadas telefônicas e nem mensagens. Abandono de emprego. Agora, pode ser até que o Corinthians consiga uma rescisão por justa causa. Mas perdeu tempo. Dando uma atenção aqui pro chat ao vivo, aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você ainda não é assinante do canal, seja, não paga nada, é de graça. E você concorre a presentes. Diz aqui o ouvinte Vicente Salles. Guarani tem que jogar de dia, porque de noite os jogadores dormem. Pra cima deles, Bugrão, diz aqui Margarete Gomes. Edivir Camargo. A última partida do técnico Matheus Costa no Guarani, com certeza vai ser domingo, depois da vitória do Palmeiras. João Melo, se virar a tabela de ponta cabeça, a Ponte é líder do campeonato. Nelson Passarini, boa tarde, CH. O Palmeiras só tem uma jogada. 90% dos gols, bolas cruzadas. Se marcar bem e sair rápido, ganha daquele time previsível. Nelson Passarini, você foi citado, CH. Eu entendo o que ele fala, né? O Palmeiras joga muito com ligação direta e tenta, na velocidade da transição, acionar os caras de velocidade na frente. Mas não é tão simples assim, né? Enquanto o Guarani erra em profusão, o Palmeiras até reserva erra muito menos. Ninguém ganha de véspera, ninguém perde de véspera, mas não dá para deixar de considerar o Palmeiras como favorito. E o Guarani vai ter que jogar para ganhar ou empatar do Palmeiras um futebol que até agora ele não apresentou. Paulo Roberto Melo. Parabéns, Rádio Bandeirantes de Campinas. Está chovendo em Louveira. Acho que o estado todo, né? Chovendo e chovendo forte. Diz aqui o ouvinte Valdemir Rodrigues Silva. Joga em Sertãozinho para ir já acostumando. Está se referindo à Ponte, né, que vai disputar a Série A2. Diz aqui o ouvinte Carlinhos. A punição devia ser para o Náutico também. Ouvinte participando conosco, mandando aqui mensagens. Akirami Yamoto. Falta de humildade individual pode causar elevado grau de incompetência e incompatibilidade pessoal profissional. Diz aqui o ouvinte, muito obrigado para todos que se utilizam deste canal da Rádio Bandeirantes no youtube.com
Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado aí pela participação. E muito obrigado também para o pessoal que está lá no canal do Carlos Batista. Canal do carlosbatista.com.br, que também retransmite aqui o nosso programa. Muito obrigado aí, um alô aí para vocês. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, boa noite. Batista, tem que deixar claro para a torcida do Guarani aí que eu quero a SAF logo e urgente, porque a diretoria é incompetente e fica segurando esse treinador. Tem que atentar o pessoal aí, a torcida aí, que quem segurou o treinador foi o Graziano, que é o dono da SAF. Aí, ó. É isso aí que a gente vai ter que lidar, viu, torcida? Cuidado com o que deseja. E é verdade, né? Foi o Graziano que segurou o Matheus Costa, o bebê. Contrato do Matheus é até a final do Paulista, né? Até o final do Campeonato Paulista, mas eu não sei se ele vai segurar se o Guarani foi eliminado domingo, se vai ter como segurar e renovar o contrato. Começa até a SAF sendo pressionada, né? Vai atrapalhar o processo da SAF. Ouvinte no ar. Boa noite aí a todos da Band. O Guarani entrou com clima de decisão contra o Botafogo, nem a torcida, né? Não foi nem 7 mil pessoas. E pode pagar caro por isso. Não entrou em espírito, né? Era um jogo de decisão, né? Vai esperar alguma coisa contra o Palmeiras? Tudo bem, pode acontecer, mas vacilou. Ficou mais preocupado em zoar a Ponte. E tudo bem, ação gera uma reação. Eles provocaram a gente no ano passado, mas, cara, deixa quieto. Tocar marcha funda, muito amador. Achei muito amador do Guarani, coisa pequena. Acender a lanterninha. Então assim a gente não vai em lugar nenhum. Um abraço pra vocês aí. Tchau, tchau. Abraço, muito obrigado. Esse aí é o Fábio Panther. Muito obrigado pela participação. Olha, eu também não aprovo esse tipo de coisa, né? As torcidas fazem isso. Querem tirar sarro umas das outras e não adianta falar porque o contrário também é verdadeiro. E aí trazem para dentro de um momento positivo o rival, para tirar sarro do rival. Então me parece um negócio assim pouco inteligente. Se você está no momento positivo, foque no momento positivo. Aí você traz o rival para dentro do seu momento positivo, fazendo citações para poder tirar sarro. A gente sabe que existe isso, mas que seja feito num outro momento, né? E não naquele momento onde o time está ali comemorando uma conquista. De lado a lado é feito isso e me parece pouco inteligente esse tipo de procedimento. Batista, você até citou essa situação na própria final da Ponte na Série C, onde Sim. estenderam uma faixa ali com ofensas, com piadas ao comentarista Neto, e a Ponte acabou até sendo multada por essa faixa, se eu não me engano, recebeu uma multa aí de R$10 mil por uma faixa ao craque Neto. É a mesma coisa, então é o que eu disse, de lado a lado. Então não tem cabimento isso. Você trazer um negócio, o cara falou alguma coisa lá, aí traz para dentro do seu momento que é extremamente positivo, é um título que você está conquistando, um título nacional. Aí traz algo de negativo e joga dentro da sua comemoração. Eu não consigo entender esse tipo de procedimento, nem de um lado e nem de outro, me parece, volto a insistir, pouco inteligente. E agora na lata. Responde na lata. Na sua opinião, qual dos 4 treinadores corre mais risco de demissão? Vojvoda no Santos, Crespo no São Paulo, Dorival Júnior no Corinthians ou Abel Ferreira
no Palmeiras. Começo com você, Breno Beretta. Vojvoda no Santos, Batista. E você, Tigrão? Também. Vojvoda. CH. Vojvoda. Atacante do Juventude desiste de jogada por lesão de rival durante o jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho e é vaiado pela própria torcida. Alisson Safira sairia livre na área do rival, mas cometeu o ato de fair play e não seguiu com o lance. Aí a torcida vaiou o jogador, que ele poderia ter feito um gol. Só lembrando que o Juventude virou a partida, ganhou o jogo e se classificou. Vai enfrentar o Grêmio no Gauchão, na semifinal do Gauchão. E aí, a torcida está certa em vaiar o jogador que fez aí esse ato de fair play. Começo com você, Tigrão. Qual é a sua reflexão sobre este ato? O futebol é paixão pura e emoção pura. A razão fica em segundo plano. Então, quando é do time dos outros, que não é o meu time que deixou de fazer o gol pro fair play, eu acho maravilhoso. Mas eu entendo a reação da torcida que vaiou. Sabe por quê? Porque a contusão faz parte do espetáculo. Faz parte do futebol. Ninguém foi lá e deu um tiro no cara dentro do campo, deu uma facada nele, se machucou jogando bola, num lance de disputa. Então eu entendo sim, apesar de achar uma atitude linda, tanto é que nós estamos falando do jogador aqui, mas eu entendo perfeitamente a reação da torcida. E você, CH, qual é a sua reflexão? Apesar de entender a torcida, eu acho que a torcida não deveria vaiar o jogador. A atitude dele foi correta. Mas a gente sabe como é que a banda toca aqui no futebol brasileiro, né, Batista? O Breno já respondeu né? Não. Breno Beretta, qual é a sua reflexão? Eu também entendo a torcida, Batista. Eu sei que foi no calor da emoção que o torcedor criticou, mas a atitude foi muito bonita. Eu espero que mais atitudes como essa, até de forma pequena, aconteçam ao longo dos jogos para mostrar para o torcedor o que é realmente o esporte, né? Vamos lá, Tigrão. Contratado no início da temporada, Thiago Volpi brilhou em sua estreia pelo Red Bull Bragantino. O goleiro foi fundamental para que o Massa Bruta não saísse derrotado lá no Benitão. Quem você escalaria como titular no gol do Red Bull Bragantino? O Massa Bruta, o Volpi ou o Cleiton, que era titular ou é titular até a chegada do Volpi? Volpi. E você, CH, qual é a sua resposta, por favor? Thiago Volpi. E você, Breno Beretta? Também o Thiago Volpi. Valeu, Tigrão. Um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Grande abraço, boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH. Um abraço para você e até amanhã, CH. Outro, até amanhã, Batista, se Deus quiser. Pedro Piscinato, um abraço para você e até amanhã, Pedrão. Só lembrando, né, que noticiamos aqui, a Ponte pagou grande parte dos salários dos funcionários hoje, é isso? Correto, Batistão. Informação trazida aqui dentro do Esporte em Debate e amanhã, é claro, a gente traz mais informações sobre esse assunto aqui no Esporte em Debate. Grande abraço e até amanhã. Valeu, Breno. Um abraço para você e até amanhã, bebê. Valeu, Batista. Um abraço a todos. Até amanhã. Deixa eu ver se dá tempo aqui, né, de atender mais um ouvinte, pelo menos mais um. Boa noite a todos. Há rumores que tem um grupo chinês querendo investir na ponte. Vocês têm mais informações? Não temos mais informações. Na entrevista que nos concedeu de forma exclusiva o presidente Dr. Torrano,
diz que alguns grupos estavam interessados na SAF da Ponte. E ele, inclusive, encaminhou lá um pedido para que uma comissão seja montada para estudar os procedimentos e também observar quais são estas propostas ou esses interesses. Mas não tenho informação de nenhum grupo chinês não, tá bom? Muito obrigado para todos que participaram, mesmo aquelas mensagens que não foram para o ar, mas olha, eu agradeço de coração todos aqueles que reservam um tempinho para mandar aqui a sua mensagem. Muito obrigado, viu? E na sequência vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora...